Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos sob a proteção de Deus e para aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Dispensa a execução do hino de pescaria brava. Solicito ao senhor secretário para que realize o chamado nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Boa noite a todos. Gilberto Neves de Silva, presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. João Batista Mendes de Medeiros. Boa tarde, João Batista Mendes de Medeiros. O presidente ele pediu para justificar a ausência dele, ele conta-se hospitalizado, né? Está com algum problema de saúde. Certo? Obrigada, senhor. João Fernandes Floriano. Senhora Presidente, o João também justificou sua falta devido a problema de saúde também. Obrigada, vereador. Leandro Francisco. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Rinaldo Rodrigues, presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Presidente com exceção do vereador João Batista e o vereador João Fernandes Floriano. Os demais se encontram na Casa da Saúde. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da ata da 25ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária. Ata da 25ª sessão ordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2023. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2023, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariada pelo primeiro secretário, vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Batista Mendes de Medeiros, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, a presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 27 de junho de 2023, e da 8ª sessão extraordinária, realizada em 13 de julho de 2023. Após a leitura, as atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Posteriormente, foi realizada a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. O vereador João Batista Mendes de Medeiros apresentou o requerimento número 76 de 2023, solicitando a possibilidade do próximo Campeonato Municipal de Pescaria Brava iniciasse no mês de março de cada ano, respeitando as festividades dos padroeiros e evitando conflito de datas para ambos. O vereador Rinaldo Rodrigues apresentou o requerimento número 77 de 2023, solicitando que seja realizada a ampliação e manutenção da iluminação pública nas ruas João Manuel Fernandes e Vinícius Jordão, ambas do bairro Itaparaçu. A vereadora Rosilene Faísca da Silva apresentou o requerimento número 78 de 2023, solicitando informações quanto à portaria GM do Ministério da Saúde número 960, de 17 de julho de 2023, que institui o pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, a APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Após a leitura das proposições, o secretário realizou a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 06 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 121 de 2021, de 17 de maio de 2021, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, criação e implantação do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Pescaria Brava e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 019 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga. Projeto de resolução número 03 de 2023, de autoria do Poder Legislativo,
que dispõe sobre a transferência de bens móveis pertencentes à Câmara de Vereadores de Pescaria Brava para a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava e da outras providências. Projeto de lei complementar número 28 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a gratificação por assiduidade e permanência para os médicos da Estratégia da Saúde da Família. Para a gratificação por produtividade, assiduidade e permanência para os médicos e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 12 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que reserva aos candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal de Pescaria Brava, Santa Catarina. Projeto de lei complementar número 36 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos na lei complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de lei complementar número 35 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro pessoal e plano de carreira do ensino dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Os projetos foram encaminhados para as comissões. Em seguida, foi realizada a primeira votação do projeto de lei complementar número 25 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui tributos de competência municipal e estabelece o sistema tributário de Pescaria Brava, sendo aprovado por todos. Não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, a presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão extraordinária para o dia 3 de agosto de 2023, às 18 horas. Presidente, esta ata da 25ª sessão ordinária. Ata da 9ª sessão extraordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano de 2023. Aos 3 dias do mês de agosto de 2023, com início às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro R37, nesse município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter extraordinário, sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariada pelo primeiro secretário, vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, João Batista Mendes de Medeiros, João Fernandes Goiano, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 06 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 121, de 17 de maio de 2021, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, criação e implantação do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Pescaria Brava e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 019 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga. O vereador Rinaldo Rodrigues solicitou única votação do projeto de lei complementar número 06 de 2023. A presidente colocou o pedido do vereador de discussão e votação, sendo aprovado. A vereadora Raquel Cardoso dos Santos solicitou única votação no projeto de lei ordinária número 19 de 2023. O presidente colocou o pedido da vereadora de discussão e votação, sendo aprovado. Após a aprovação dos pedidos dos vereadores, os projetos foram colocados em única votação separadamente, sendo aprovado por todos. Em seguida, foi realizada a única votação do projeto de resolução número 03 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a transferência de bens móveis pertencentes à Câmara de Vereadores de Pescaria Brava para a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava e da outras providências, sendo aprovado por todos. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, a presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 8 de agosto de 2023, às 19 horas. Presidente, essa ata da 9ª sessão extraordinária. Coloco
discussão e votação a ata da 25ª sessão ordinária. Em discussão e em votação. Os trabalhadores permanecem por todos os achados se manifestam. Aprovados por todos. Coloque em discussão e votação a ata da 9ª sessão extraordinária. Em discussão e em votação. Os trabalhadores permanecem como estão os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura das proposições e projetos de lei constante na ordem do dia. Indicação número 25 de 2023. A vereadora Margarete da Silva Martins, da bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Lorivaldo Oliveira Isidoro, presidente municipal da Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicita ao setor de obras do município que efetue a colocação de 2 bocas de lobo na rua Moisés Silveira Neto, bairro Barreiros. A presente indicação vem atender a solicitação de moradores da referida rua que solicitaram a instalação de boca de lobo com tubulação. A fotografia em anexo comprova o estado precário em que se encontra, bem como a necessidade urgente de suas instalações. Respeitosamente, Margarete da Silva Martins, vereadora do PP, Sala das Sessões, 8 de agosto de 2023. Para a leitura, o projeto de lei ordinária número 24 de 2023, de 3 de agosto de 2023, que ele regulamenta o trânsito de veículos pesados pelas vias do município de Pescaria Brava e dá outras providências, projeto de poder executivo. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa para fim de apreciação e aprovação o presente projeto de ordinária que regulamenta o trânsito de veículos pesados pelas vias do município de Pescaria Brava, Santa Catarina. Trata-se de propositura de lei com o escopo de regulamentar o trânsito de veículos pesados que trafegam pelo município, com vistas a prevenir acidentes e preservar as vias municipais. O controle do peso e da distribuição do mesmo ao longo dos eixos dos veículos pesados que trafegam por nosso município mostra-se de suma importância, visto que o sobrepeso de veículos pesados, especialmente quando concentrado sobre um dos eixos, pode causar danos sérios ao veículo e ao pavimento, aumentando o risco de acidentes. Em sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração subscrevendo-os Lorivaldo Oliveira Isidoro, prefeito municipal em exercício. Agora é definitivo. Artigo 1º. Fica proibido o trânsito de veículos pesados com os limites de pesos e dimensões em desacordo com o disposto na resolução do CONTRAN número 882, de 13 de dezembro de 2021, pelas vias do município de Pescaria Brava. Artigo 2º. Fica proibido o trânsito de veículos pesados que transportam barro, argila, saibo e outros materiais de natureza congênere, com carga superior a 12 metros cúbicos do material transportado pelas vias urbanas do município de Pescaria Brava. Artigo 3º. As empresas estabelecidas no município de Pescaria Brava que tenham como atividade principal o transporte de barro, argila, saibo e outros materiais de natureza congênere deverão manter balança de pesagem em suas instalações para fins de aferição dos limites de carga e peso dispostos no artigo 1º e 2º. Parágrafo único. As empresas que já se encontram instaladas no município de Pescaria Brava, Santa Catarina, e que na data da publicação desta lei estiverem em desacordo com o disposto no caput, deverão providenciar a instalação da balança de pesagem em até 90 dias a contar da publicação da presente lei. Artigo 4º. As empresas estabelecidas no município de Pescaria Brava que tenham como atividade principal o transporte de barro, argila, saibo e outros materiais de natureza congênere deverão apresentar ao Poder Executivo
Municipal de Pescaria Brava, quinzenalmente a relação de veículos e a documentação comprobatória da pesagem diária de todos os veículos que tenham operado no referido período. Artigo 5º. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator o pagamento de multa equivalente a 3.000 UFM por infração. Artigo 6º. O descumprimento do disposto nos artigos 3º e 4º importará na cassação do alvará de funcionamento da empresa infratora, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário. Pescaria Brava, 3 de agosto de 2023, Lorival de Oliveira História, Prefeito Municipal. Esse projeto hoje para a leitura, presidente. Para a primeira votação, projeto de lei complementar número 36 de 2023. Emenda e altera dispositivos da lei complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pescaria Brava, estabelece outras providências. Já foi realizada a sua leitura em 1º de 8 de 2023, hoje apenas para leitura. Para a primeira votação, desculpa. Agora não. Para a primeira votação também, o projeto de lei complementar número 35 de 2023, projeto do Poder Executivo. A emenda ele também altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, e estabelece outras providências. Também foi realizada a sua leitura em 1º de 8 de 2023, hoje primeira votação. Também no Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 12, de 31 de maio de 2023. Esse projeto para a primeira votação é o projeto que reserva aos candidatos eleitos 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal do município de Pescaria Brava, Santa Catarina. Realizada a sua leitura em 1º de 8 de 2023, hoje para a primeira votação. Também para a primeira votação, também do Poder Executivo, o projeto de complementar número 28 de 2023, 14 de junho de 2023. Ele altera a gratificação por assiduidade e permanência para os médicos da Estratégia da Saúde e da Família, para a gratificação por produtividade e permanência para os médicos da Estratégia de Saúde e da Família, os ESF, e da outras providências. Também realizada a sua leitura em 1º de junho de 2023, hoje para a primeira votação, apenas uma alteração na nominada da lei. Essa lei já existe. E, finalmente, para a segunda votação, o projeto de lei complementar número 25 de 2023, de 5 de junho de 2023, emenda e institui tributos de competência municipal, estabelece o sistema tributário de Pescaria Brava. Esse projeto do Poder Executivo já foi realizado a leitura em 27 de junho de 2023 e realizar sua primeira votação em 1º de 8 de 2023. Esse projeto da reforma tributária, muito importante para a nossa cidade, hoje para a segunda votação. São esses projetos para essa noite. Coloque em primeira votação o projeto de lei complementar número 36 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Pescaria Brava e estabelece outras providências. Em discussão e em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Coloque em primeira votação o projeto de lei complementar número 35 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Em discussão
manifestem, aprovados por todos. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 12 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que reserva aos candidatos e candidatas, né, negros e negras, 20% de vagas oferecidas no concurso público para o provimento de cargos efetivos no âmbito de administração pública municipal do município de Pescaria Brava de Santa Catarina. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 28 de 2023, da autoria do Poder Executivo, que altera a gratificação por assiduidade e permanência para os médicos da Estratégia de Saúde de Família e ISF, para gratificação por produtividade, assiduidade, a permanência para os médicos da Estratégia de Saúde e da Família, ESF e de outras providências. Em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 25 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui tributos de competência municipal e estabelece sistema tributário de Pescaria Brava. Em discussão. Em discussão, vereador. Tem uma discussão, boa noite a todos, né? Boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais, que estão presentes, colegas vereadores e vereadores. Apenas para lembrar que essa reforma tributária, ela não tem aumento de tributos, né? Ela é uma reforma que visa, o seu objetivo é tentar facilitar para os nossos contribuintes as formas de pagamento e as formas de protesto, né? Então, aqui, nessa reforma, dá uma autorização para pagamento com cartão de crédito e maneiras bem mais simples, janeiro, PIX. Eu espero que o pessoal da prefeitura, do setor de arrecadação, consiga implementar isso, né? Isso, exatamente. É para esse ano que já foi gerado, não tem mudança. Mas as pessoas, algumas me perguntaram, a reforma, porque vai ter aumento? Não, pessoal, não tem aumento. Tem diminuição nas multas, tá? E bastante, ainda bem. Mas acho que realmente o que tem de melhor dessa reforma é as formas de pagamento. E quando você quiser também, né? Exatamente. Redução de alvará, redução daquela multa, né? Que ela era em apenas um dia, você já ganhava a multa de 20%, agora não, ela é fracionada por dia, né? Limitando até o 20%, então isso já vai melhorar bastante aí, né? Se por acaso a pessoa não pagar em dia. Mas acho que a principal mudança é essa, é facilitar para os nossos moradores aí, para a população em geral, a forma de pagamento. Então não existe nenhum aumento de tributo nessa reforma, pessoal. Só a população ganhou, né? Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados por todos. Conforme dispõe o nosso regimento interno, você dá a palavra aos vereadores por 3 minutos. Vereador Jair. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite a todos que aqui se encontram. Uma satisfação imensa tê-los aqui conosco, né? Porque valoriza o trabalho do vereador e a população também tem conhecimento do que acontece nesta casa. Parabenizo por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É muito importante também a divulgação. Presidente, alguns meses atrás eu coloquei um requerimento nesta casa e alguns da nossa população me pediu novamente durante esta semana passada, outra semana, informações sobre questão de castração de animais. Haja visto que temos no município, não só o nosso, mas eu falo aqui no âmbito do nosso município, muitos
muitos animais na rua, né? Então, e isso vai aumentando cada vez mais o número de animais na rua, enfim. Então, eu peço, né, que a casa tome providência e argumente algumas questões no executivo sobre a questão de castração de animais. Vou pedir para o jurídico mandar um ofício pedindo para a secretária de Agricultura, Jane, responder o seu requerimento, né, que eu acho que já deu tempo. Isso, obrigado, é isso mesmo, tem um requerimento já criado há algum tempo atrás, né? Um outro assunto que é pertinente e várias pessoas também cobram é na questão da COSIP, né? COSIP, eu costumo argumentar que a COSIP também é um tributo, né? Então, eu gostaria que o nosso executivo também elaborasse estudo sobre redução do COSIP, como pode isso tramitar, né? Também digo isso no âmbito do município, né? Porque cada um elabora suas leis, cada município nessa questão da COSIP. Uma outra situação aqui que me deixou curioso neste projeto que foi para leitura, o projeto de número 24, né? 24, de 3 de agosto de 2023. Este projeto aqui, presidente, há uma necessidade de nós criarmos uma emenda onde deverá estipular o peso bruto do caminhão. Digo isso por conhecimento próprio, né, porque existe veículo de carga que ele pode chegar a 12 toneladas, né? E outro que pode chegar a 10 toneladas, o peso bruto dele, né? E depois, se for a 12 metros cúbicos de material, ou seja, aquele que pesa 10 toneladas, com mais 18 ou 22 toneladas, isso vai lá para 32, 34 ou 36 toneladas. Então, isso tem que ser estipulado. Vamos supor, só vai poder transitar com 18 a 20 toneladas. O que a gente pode fazer? Então Só para te terminar para... Isso, terminei a minha fala, né? Então, o que acontece? Se colocarmos 12 metros cúbicos em qualquer dos caminhões, com qualquer tara, isso pode dar um acréscimo, né, que não vai ser favorável. Encontra-se desfavorável com o asfalto, né, a base asfáltica que foi colocada, que não tem capacidade de suportar aquele peso. Como aconteceu lá em Estiva, que não aguenta o peso dos caminhões. Isso. Então eu peço que seja criada uma emenda para que a gente estipule o peso bruto total, né? A tara, todo caminhão tem a tara, nós queremos o peso bruto total na balança, é aquele peso, se passar, tem que retirar. A gente estava conversando essa semana, vereador, todos os vereadores, todos, né, concordaram, né, de estar aqui, a gente marca o dia, a gente faz a emenda, e eu acho que todos os vereadores deveriam subscrever essa emenda, que se é bom para o município, se é bom para o... Com certeza, né? Ele ampara a obra do município, né? Então é uma obra que é muito importante no município, o asfalto em toda a rodovia do município. Então a gente tem que zelar por esse trabalho que é feito do executivo também do legislativo. Então isso é muito importante. Fico grato, né, por ter ouvido essas palavras e estendo esse cumprimento a toda a nossa população, que com certeza vai ficar muito feliz, né, por essa resolução que a gente vai tomar no legislativo. Muito obrigado. Obrigada, vereadora. Até queria falar que a Raquel já tinha pedido isso, né, Raquel, para fazer esse final de sertão, então agora não é a balança que a Raquel, porque aquele pessoal lá do sertão ser mais leve ali com aqueles arenos que estão saindo, né? Quer que seja falado ou está aberta a palavra para você, né? Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, pessoal aqui presente na nossa casa, Casa do Povo. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Eu vou pegar um gancho, primeiramente, desse projeto ali, né, no 24, que eu acho que deveria, de repente, tipo a vigilância sanitária, não passa, às vezes, nos locais, eu acho que também deveriam passar, de repente,
nas empresas para ver, porque geralmente fazer uma doação pode botar com peso e o caminhão está com peso excessivo, né? Então, dava da gente conversar realmente, presidente, fazer uma reunião, para a gente ver alguns tópicos também, para melhorar ainda mais, né? Isso, também isso. Então, também quero falar um pouquinho do nosso campeonato municipal, dar os parabéns para os 2 times, né? Apesar do meu filho estar jogando no Siqueiro, depois de Santa Luzia, mas que seria dos campeões sem todos os times, né? Tem que ter o perdedor, tem que ter o vitorioso. Então, meus parabéns vai para todos os times, sabe? O Santa Luzia, o Sertão, Taquariçu, Barreiro, Santiago. Então, foi a Pontinha também. Então, foi um campeonato legal. A final vai ser no domingo, né? Uma boa sorte para os times que estão batalhando ali a vitória, né? Santiago e Barreiros ali. Eu assisti de casa no YouTube, foi uma conversa de botequim, que eu nervosa, via o pessoal ali torcendo. Os parabéns ali pela transmissão, né? Do Conversa com Botequim. Não posso deixar passar em branco dessa lei ali do 20% das cotas raciais, porque só não tem que tirar a pele, que sabe a importância disso. Meu filho é casado com uma negra, minha neta, e é muito difícil isso. As pessoas falam, é modinha. Não é modinha. É dolorido, sabe? Para quem passa na pele, quem sente no dia a dia. Porque o meu filho é bem moreno. Quem conhece o Igor sabe que ele é bem moreno, né? Eu nunca esqueço, no aniversário da mãe passada, ele estava olhando o próprio carro e um cara assim, está querendo roubar. Meu filho olhando no carro e ele pensando que meu filho ia roubar o próprio carro, sabe? Então eles olham para a cor e já julgam as pessoas. Então meu filho já disse assim, como eu roubar meu próprio carro? Só porque ele era mais moreno, sabe? Então isso dói muito, sabe? Ser julgado pela cor. Então isso eu dou os parabéns ali, porque é uma vitória mesmo, né? Essas cotas ali, esses 20%, porque realmente só quem está na pele que sabe, tá? E também, estou mais emocionada mais é por causa dos Dias dos Pais, porque o meu pai não está mais entre nós. Eu queria dar os parabéns para todos os pais. Aproveitem vocês que têm os pais em casa, porque quem tem a folga sabe a importância. Dizer que pai, eu te amo muito, meu eterno paizinho, feliz Dia dos Pais. Presidente, só um adendo na fala da vereadora. Estou brincando, vereador. Assim, eu às vezes eu estava conversando outro dia com a vereadora Margarete e nós estávamos falando sobre essa situação. Vamos supor, para mim é tudo igual. Fui de acordo com 20%, nada contra, nada mesmo. Estou junto. Mas eu penso assim, vamos supor que nós temos 100 vagas. 100 vagas. E dessas 100 vagas, passou 60 negros e 30 brancos. Aí como é que nós vamos fazer? Vamos dar só 20%? Eu acho que tem que dar o direito para ele colocar os 60 que ele passou. Não é mesmo? Mas é só 20% é reservado. É pela nota. Ah, sim, entendi. Ô vereador, mas realmente assim, ó. Porque 20 é reservado. E o restante, quem tirar nota acima, já tem direito. Já tem reservado. Melhor ainda. Já tem direito de passar quem já tem a sua meta. Sim. 20% é para quem não chegou. Isso, eu digo isso a minha fala porque para mim direitos são iguais, entende? Enfim, tudo igual. Para mim não tem diferença. Para mim são todos meus irmãos e enfim. Obrigado a você. De nada, vereador. Novamente, boa noite a todos, nossos visitantes, ao Antônio da imprensa. Sobre os 20% da cota ali, é claro que nós ainda estamos um pouco atrasados, mas a gente sente que no dia a dia está diminuindo bastante, né? Esses problemas que já vêm de tempo antigo e que hoje, eu acredito, pela minha geração,
mais sim, facilidade, né? Para que as pessoas consigam mais adentrar nas vagas, né? E mostrar que todos têm competência. Esse projeto ele é do Poder Executivo, né? Não é da Câmara. É apenas uma adequação ao projeto que já é uma lei federal. Ele até demorou para ser instalado aqui, né? Já poderia ter sido instalado antes. Parabenizar a todos pelas conquistas. Ainda temos que evoluir, é claro. Nunca vai, dificilmente vai chegar a zero, né? O racismo, a gente ainda sente que teve. Mas eu, no meu ponto de vista, ainda acho que nós melhoramos, evoluímos nos últimos anos, que a nova geração é bem menos racista do que quando, graças a Deus, né? Na minha percepção, é claro que cada um como diz a Raquel, sente na pele, né? Mas aqui na nossa área, eu tive muito de pescaria brava. Acho que aqui o racismo não é tão forte. Eu já trabalhei em outras regiões do país. O racismo é muito mais forte em outras regiões do que aqui em Pescaria Brava, falando pela nossa cidade. Aqui eu acho que aqui. Eu acredito que sim, na minha percepção, pessoal. E quero parabenizar a todos que estiveram domingo ali no estádio Mauro Neves, ali em Barreiros, na final. Foi um espetáculo dentro de campo, fora de campo. A participação da torcida, uma festa maravilhosa das duas torcidas. E também foi um espetáculo e a transmissão do Antônio no Congresso de Política, que parabenizar as pessoas elogiando muito o modelo do sistema de imagem aqui, né? Então, quero parabenizar também as pessoas que às vezes não conseguiram se locomover até o estádio, ou alguns moradores de Barreiros, de Santiago, os bairros da nossa cidade que moram. E domingo, novamente, convidando a todos para se fazer presente ali no nosso estádio João Alvim Borges, estádio do Botafogo. Estamos preparando ali uma boa corrida para todos, desejando que novamente tenhamos só espetáculo da torcida, dos jogadores, às 15 horas da tarde, e outro espetáculo após o jogo. Teremos só o campeão, infelizmente, né? Mas a esperança é que tenhamos uma tarde maravilhosa, com harmonia, com as duas comunidades fazendo a festa juntos, deixando a rivalidade, como eu sempre falei, apenas dentro de campo, né? Fora de campo, amizade. E é isso, estamos ali preparando, nós ali da organização do Botafogo, convidamos a todos para domingo às 15 horas se fazerem presente ali no estádio João Alvim Borges. Boa noite a todos. Ô vereador, só complementando, modéstia à parte, mas esse nosso campeonato este ano está muito bonito. Está bonito, não se viu nada assim de grave, discussão e tal, brigas, né? Enfim, foi muito bom mesmo, todo o pessoal que está organizando, né? Tá de parabéns, enfim, e todos os times também estão de parabéns. Obrigado. O vereador Leandro estava brigando no amigo, nem estava torcendo, estava lá atrás quietinha. Pode falar, vereador. O vereador Leandro vai ler uma carta aqui que vai me emocionar, porque ele é uma pessoa maravilhosa aqui na nossa comunidade, no nosso município. Na nossa comunidade não, na sua, né? Boa noite, presidente, cumprimento a todos os vereadores, a todos aqueles que estão assistindo. Eu vou ler uma nota de agradecimento do Jair Eliseu Goulart aos funcionários da Prefeitura e o motorista da saúde. Boa noite a todos. No mês de abril, fui diagnosticado com um câncer na base da língua. Diante dessa anomia, procurei todas as melhores possibilidades para o meu tratamento, sendo orientado que fazer radioterapia em Criciúma. Seriam 33 viagens. A gestão atual, solidariamente, me disponibilizou um carro da saúde para me auxiliar no transporte. Aí que entra a minha maior gratidão, iniciando pela tal gestão, gratidão ao secretário de saúde e toda a sua equipe competente. E de maneira bem especial, registro aqui os mais carinhosos obrigado ao grupo de motoristas, pois quando somos diagnosticados com essa determinada doença, ficamos muito fragilizados, em meio de tantas inseguranças, incerteza e temores. Esses motoristas se transformaram em minha vida por psicólogos, amigos e confidentes, entre idas e vindas, rolavam as conversas, risos e desabafos. E esses companheiros
Meu eterno agradecimento a eles que eu dei reconhecimento e valorização. Os motoristas da saúde tornam o tratamento do doente mais leve e as viagens mais prazerosas. Meus queridos Celei, Henrique, João, Daniel e Vanderlei, sem esquecer do Cláudio, que atenciosamente me mantinha informado todos os dias dos horários de deslocamento. Muito obrigado de coração. Deus abençoe a todos e que os anjos nos protejam nas estradas. Um grande abraço. Ficaria muito honrado se esse elogio se tornasse público. Jair Eliseu Goulart. Pessoa muito querida, meus carinhosos. Também queria convidar, né, o pessoal para quinta-feira, né, às 20 horas, a conversa de botequim com todos os presidentes, né, os dois presidentes do time que ficaram ali no final, e todo o pessoal que é responsável pelo campeonato, né, também quero dar os parabéns. Nosso município merece, né, nossos jovens, nossas famílias todas bem unidas, né, pelo mesmo ideal de ver o jogo, de ver o campeonato, não importa quem ganhar, apesar que sou botafoguense, o Rinaldo e a Margarete no Botafogo, mas aquele que vencer, que vença, né, com todo o carinho de todos, né, jogadores, de todo o pessoal que está ali, que, como diz aqui, assim, ó, não vão lá brigar, vão lá, joguem pela camisa, pela raça, né, que estão ali jogando. Então, eu queria só dar parabéns a todos e aqueles que ficaram ali. Não vou falar de vocês, que todos os vereadores que já falaram, né, o projeto de vocês já vai para a segunda votação na terça-feira que vem. Parabéns, tá? Vocês merecem. Essa lei já deveria vir há muito tempo, mas não somos nós, vereadores, que não vamos apoiar vocês, tá? Que vir de vocês, para nós aqui, vai ser sempre em primeira mão, tá? Vai ser sempre votado. Também queria deixar uma mensagem aqui aos pais, tá? Também não tenho meu, Raquel, isso me dói muito, né? Quando chega o dia dos pais, dia das mães, porque eu queria estar ali para abraçar, pelo menos dar um beijo. Aquele que não tiver um presente, não precisa ter um presente, basta estar presente junto com o seu pai, né, e sua mãe ali, porque o que mais dói é a gente não ter um pai para te dizer bom dia, boa noite e obrigado. Deus criou a família. Dentro dessa família, o pai é o grande alicerce. É a pessoa que nunca faltará em nenhum instante da vida dos filhos. Pai, você é o semeador de Deus aqui na terra. Com paciência e sabedoria, espera acompanha o crescimento de cada um dos filhos. Perante a vida, que nesse dia 13, né, de agosto, seja um dia para lembrar a importância do papel do pai na vida dos filhos. Um dia para se repensar os deveres e direitos em função do pai. Um pai que sabe ouvir, educar, ensinar e dialogar. Enfim, a figura paterna como braço acolhedor e protetor do seio familiar. Queremos nesse dia desejar nossa mensagem, deixar nossa mensagem de otimismo e parabenizar a todos os pais da nossa querida cidade. É que eles tenham sempre o discernimento de conduzir seu filho para o caminho certo, para serem homens e mulheres de bem. Então, gente, como eu falo para vocês, abracem os seus pais e agradeçam a Deus por Ele estar junto de vocês, tá? E nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrar os trabalhos da presente sessão e convoco a todos a sessão ordinária no dia 15 de agosto de 2023, às 19 horas. Obrigada a presença de todos e todos que estão nos assistindo e boa noite e sempre. Obrigada.